potencial de equilíbrio em si. A gente trabalha com essa diferença. Então, aqui a gente tem um gráfico que é a sobretensão anódica, voltando, a sobretensão correspondente a essa curva laranja aqui, ela está de novo laranja aqui, certo? Evidentemente, se ela é a diferença entre o potencial e o potencial de equilíbrio, no equilíbrio ela vai ser zero. A sobretensão no equilíbrio é igual a zero. O equilíbrio corresponde ao quê? A corrente zero. Então, essa curva começa no 0, 0. Então, aqui ela vai subindo, né? A gente já viu que as reações anódicas aumentam a sua velocidade quando o potencial aumenta. Então, nesta curva, nós fizemos um ajuste na região mais central da curva, um ajuste logarítmico, e a gente conseguiu um bom ajuste com r² igual a 0,998, tá certo? Então vamos dizer, essa está obedecendo a chamada equação de Tafel, que é uma equação logarítmica. Ótimo, só que não dá para usar essa equação de Tafel para a curva como um todo. Primeiro, por um motivo óbvio. A equação logarítmica, ela não cruza o 0, 0. Quando a corrente for zero, a corrente aqui é o x, isso aqui vai dar menos infinito. Então essa curva desce lá para menos infinito, zero. E ela vai cruzar o eixo zero, ou seja, a sobretensão será zero, num valor diferente de zero, tá certo? Esse valor que está indicado aqui. No caso é 0,03 amperes, aproximadamente. Então, obviamente, a curva logarítmica não serve desse lado esquerdo. Do lado direito ela também não serve, aí não é tão óbvio. Está aqui a curva logarítmica tracejada. A gente percebe que a curva real, ela dá uma subida aqui. O que é essa subida? Eu escrevi aí efeito de transporte. Essa subida corresponde ao efeito da lentidão do transporte de íons dentro da solução. Se eu aumento muito o potencial aplicado, portanto a sobretensão, a corrente vai aumentando, tá certo? É o efeito que eu espero. Mas a gente vai perceber que tem um momento em que eu começo a aumentar a sobretensão, aumentar, e a corrente quase não aumenta. Porque eu estou tentando forçar uma reação, mas os íons não conseguem ser transportados dentro da solução na mesma velocidade que eu desejo. Então, a curva tem essa subida aqui e a equação logarítmica não dá conta de mostrar isso. Tá certo? Então, eu repito aí o que eu acabei de falar. Então, a tal da equação de Tafel é quase inútil, né? Não funciona do lado esquerdo, não funciona do lado direito. Não, não é verdade. A equação de Tafel pode ser muito útil. Primeiro, esse gráfico que eu fiz, eu avisei que era arbitrário, eu forcei um pouco para mostrar esses afastamentos. Mas em muitas curvas experimentais, a equação de Tafel vale numa faixa bastante mais ampla do que sugerido na figura que eu mostrei. E, usualmente, ou frequentemente, essa faixa em que ela é válida corresponde aos fenômenos que a gente está estudando. Essa equação é muito mais simples do que a equação mais completa de Butler-Volmer, que é difícil de trabalhar, mas que a gente vai olhar quando a gente lidar com a cinética eletroquímica. Bem, a gente fez a sobretensão anódica, a catódica é igual. Então eu também consigo fazer um ajuste logarítmico aqui muito bom nesse trecho. Olha, r² igual a 0,993. Ela é negativa, a sobretensão. Novamente, a curva logarítmica aqui obtida não passa pelo 0, 0. E novamente eu tenho um afastamento de transporte.
Reparem que agora as correntes aqui são bastante maiores do que no gráfico que a gente fez. Aqui eu estou com 2 no final do eixo, aqui estava com 1. Tá? É um exemplo, tá certo? Essas curvas podem ser absolutamente assimétricas. Vamos ver agora a aplicação das curvas de polarização para o fenômeno oposto, para o equipamento oposto, que é a eletrólise. Eu tenho agora uma reação anódica na curva de cima e a catódica na curva de baixo. Eu aplico uma diferença de potencial. Isso corresponde a qual figura? Aquela figura que a gente mostrou aqui. Eu estou aplicando uma diferença de potencial. Apliquei, digamos, essa diferença de potencial aqui. O que vai acontecer? A potência que eu estou aplicando é novamente essa área cinza. Qual é a grande diferença que eu tenho em relação ao caso da pilha? No caso da pilha, essa área passava por um máximo e depois decaía para zero quando eu alcançava a corrente de curto-circuito. Aqui não. Se eu for aumentando a DDP, a potência vai aumentando o tempo todo. Porque essas duas curvas estão se afastando, elas não se cruzam, como foi o que aconteceu no caso da pilha. Então, a DDP cresce com a corrente, tá? Obviamente. E se a gente calcular a potência cresce com a corrente também. Temos então essa curva potência em função da corrente. Para que a gente pode usar? Por exemplo, a gente pode querer calcular o consumo energético para produzir uma dada quantidade de produtos de eletrólise. Eu posso fazer eletrólise, por exemplo, para obter alumínio. Quanto que eu consumo de energia elétrica, quilowatt-hora? Quanto que eu consumo de quilowatt-hora para produzir 1 tonelada de alumínio? Esse número é muito importante. Bem, a produção horária da célula é proporcional à corrente, certo? A lei de Faraday ela vai transformar a corrente em mol de elétron. Se eu tenho uma reação em que eu preciso de 2 elétrons para transformar um cátion em um átomo neutro, então eu faço uma relação entre corrente e mols do átomo produzido. E eu posso transformar isso em quilos, o que eu quiser. O consumo energético, ou seja, watts-hora por quilo, é dado pela potência dividida pela produção, certo? É watt dividido por quilo por hora, aí o hora vai lá para cima, fica watt-hora por quilo. O que a gente percebe? Como a potência aumenta com a corrente, o consumo específico aumenta com o aumento da produção da célula. Esse é um problema, porque o que a gente gosta na indústria? De aumentar a escala das coisas. Aproveitar bem uma célula, eu boto o máximo de corrente lá. Mas para eu botar o máximo de corrente lá, eu tenho que aumentar a diferença de potencial. Aí a potência vai aumentando. Então, não. Eu não quero aumentar a corrente indefinidamente. Então eu obtenho essa curva, consumo energético em função da produção. E onde que eu vou trabalhar? Para saber onde eu vou trabalhar, eu vou ter que fazer um cálculo econômico. Não um cálculo simples, direto econômico, mas um cálculo que vai me dizer quanto custa a instalação. Eu tenho uma célula, ela custa tanto. Se eu fizer 2 células, eu vou poder trabalhar numa corrente menor para ter a mesma produção, vai ter o dobro e tal, então pode usar uma corrente menor. Porém, eu estou com o dobro de equipamento. Eu gastei o dobro de investimento. Então é um balanço entre investimento, rendimento, etc., para achar o valor ideal. E a gente vai usar esses dados econômicos em cima dessa curva que a gente obteve a partir das curvas de polarização.
Um outro exemplo, e a gente pode fazer do uso das curvas de polarização, é para a gente avaliar a chamada eficiência de corrente catódica na eletrólise. Podia ser anódica também, mas vamos dar um exemplo catódico. Então, vamos supor que a gente tem uma célula eletrolítica para a produção de manganês metálico. Nós partimos de uma solução que tem cátions de manganês e obtemos o manganês metálico, onde no cátodo está recebendo elétrons. Só que a gente está no potencial baixo, que faz também com que os cátions de hidrogênio se transformem em gás hidrogênio. Então, a gente tem duas reações catódicas em paralelo, gastando corrente. No anodo, a gente tem, nesse exemplo, uma reação única, que é o OH- virando oxigênio. Certo? Como nosso objetivo é produzir manganês, a gente vai fazer o cálculo da eficiência para o manganês. Então, a eficiência vai ser a corrente que realmente está sendo utilizada para obter manganês em relação à corrente catódica total. O valor dessas correntes depende do potencial catódico. Então, a eficiência vai ser função do potencial catódico. E esse potencial catódico depende da DDP que a gente está aplicando à célula. Vamos olhar isso no diagrama. Então, eu tenho a reação anódica, como no exemplo anterior, e eu tenho a reação catódica, também como no exemplo anterior, só que essa reação catódica, essa curva catódica, corresponde à soma de duas curvas agora. A curva B, a reação catódica B, e a curva A, da reação catódica A. Tá certo? Então, a soma desses dois valores, da corrente B mais da corrente A, é a corrente total. E o que acontece? A corrente que passa no anodo é a mesma corrente que passa no cátodo, tá? A gente tem um circuito. Claro, tem sinais diferentes, mas a gente está trabalhando com módulo. Então, a DDP aplicada, eu meço nessa vertical aqui para uma dada corrente, que é a corrente total. E aqui a gente tem as duas componentes que formam essa corrente total. A eficiência aqui não vai ser muito baixa, porque o que eu estou querendo é o A, tá certo? Que é maior do que o B nesse caso. Mas se eu aumentar a DTP aplicada, a gente vai para uma região mais baixa. E aí, nesse caso, a eficiência de corrente começa a baixar, porque a reação catódica B passa a predominar muito sobre a reação catódica A. Neste exemplo aí, a gente tem uma descida rápida da reação catódica A, potencial, tipicamente devido a problemas de transporte dos íons dessa reação catódica A. Tá? A gente mostra aí com mais detalhe essas duas curvas. E a gente pode traçar a curva, então, da eficiência de corrente em função do potencial aplicado. Quando o potencial é muito negativo, essa eficiência de corrente é muito baixa. Digamos, nesse exemplo aqui, quando eu tenho potencial menos meio volt, essa eficiência de corrente é em torno de 10%. Se eu não tivesse aplicado um potencial tão baixo, a eficiência poderia ir aqui, nesse exemplo, 80%, 86%. Esse exemplo corresponde ao quê? Esta DDP aplicada que leva para este potencial, no qual a gente tem esses valores. Quais são? A corrente da reação A é 1,37 amperes, a corrente da reação B é 0,22 amperes. Então, a eficiência de corrente catódica da reação A vai ser 1,37 dividido pela soma, isso vai dar 86%. Muito obrigado.